Tá lá, rapaziada. O Corinthians conquista o tetra da Copa do Brasil. Vasco não. Freguês histórico do Corinthians 1, Corinthians 2. Bom, desde 2017 o Corinthians não ganhava um título de relevância e depois novamente, assim como foi no começo do ano ganhando o Paulista, depois de quebrar um jejum de 6 anos sem ganhar um título, agora depois de 8 anos, né? O Corinthians não ganha, quebra esse tabu ele quebra esse tabu de 8 anos sem saber o que é ganhar um título de relevância, né? Bom, primeiro tempo. Não vou nem... A escalação eu vou pular porque a escalação foi praticamente a mesma do jogo de ida, só mudou o Maicon de quarta-feira. Mas no primeiro tempo nós vimos um Corinthians com postura, com vontade, como realmente se deve jogar uma final de Copa do Brasil. Não só uma final, mas uma final como um todo. Entrou mordendo, entrou sufocando, e é isso que você tem que fazer contra o time do Diniz. Você tem que entrar mordendo, você tem que entrar sufocando, você tem que entrar fazendo o perde pressão. Tanto que não demorou muito para que o Corinthians fizesse o primeiro gol do jogo. Num lançamento de GPS do Mateuzinho para o Yuri Alberto, e um domínio espetacular do Yuri Alberto, ele bate de biquinho, a bola toca na trave antes de entrar e vai morrer no fundo da rede. Até ali um jogo que parecia tranquilo e controlável pelo Corinthians, só que aí o Corinthians ele tem que dar uma emoção a mais pro seu torcedor. É impressionante. Cara, você tá ganhando o jogo de 1 a 0, controla o jogo, dá uma cadenciada. Mas o Corinthians teve a oportunidade com o próprio Yuri Alberto de liquidar a fatura no primeiro tempo. O Yuri Alberto acabou que mandando por cima. E depois disso o Vasco só deu Vasco. Literalmente só deu Vasco. Tanto que num vacilo do Ranieri, errou o passe, um contra-ataque do Vasco, cruzamento para a área e o Nuno Moreira passando por trás do Maicon, empatando a decisão. E aí o Corinthians vai pro primeiro tempo com 1 a 1 no placar. Aí volta pro segundo tempo, só dando Vasco também. O Léo Jardim tinha sujado o uniforme nos primeiros minutos do segundo tempo, só que quando foi sujar o uniforme também, ele já foi buscar a bola no fundo da rede. Num baita contra-ataque do Corinthians, que recuperada, que contra-ataque, aliás, puxado por Breno Bidon. Vai lembrar, ele que roubou a bola no meio campo do Cauã Barros, ele dá o passe pro Mateuzinho, o Mateuzinho dá o passe na diagonal pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto ele vem por trás da marcação e ele só rola pro Memphis, que fica com o gol aberto pra fazer o gol do título. E ali depois disso foi só cozinhar o galo. Foi só esperar o tempo acabar. E aí depois o Dorival colocou o Carride, colocou o Garro, colocou o André, colocou o Tioca pra fechar a casinha de vez. E aí foi só esperar os tempos acabarem, né? Bom, de positivo aqui fica de destaque a partidaça que fez o Mateuzinho hoje, assim como foi contra o Cruzeiro no Mineirão. Cara, uma partida assim espetacular do Mateuzinho, de verdade, gigante ofensivamente é ele quem dá assistência pro primeiro gol. Defensivamente também foi muito bem. E também no segundo gol ele também é um dos que participa do contra-ataque. Sim, cara, jogou demais. E você quer saber pra mim? O melhor do Corinthians em campo, tá bem? Bom, de destaque negativo fica a entrada do Carrillo e do Garro, que não entraram bem no jogo. Carrillo fez uma falta completamente sem necessidade, tomou um cartão amarelo besta, originou uma chance perigosa pro Vasco, né? E o Corinthians não só venceu o título da Copa do Brasil, mas também como venceu a péssima arbitragem comandada por Wilton Pereira Sampaio.
cara do céu, deixou os jogadores tomarem conta do jogo. Cara, muitos laterais que era a favor do Corinthians, ele deu, mas ele deu na base do grito, do que realmente na confiança, né? Enfim, o Thiago Mendes também ter terminado o jogo é simplesmente uma loucura, porque no primeiro tempo ele dá um tapa no rosto do Bidon, já era para ter tomado o cartão nesse lance, e aí no segundo tempo o mesmo Thiago Mendes, ele dá um mata-leão, digamos, no Yuri Alberto, e aí sim ele recebeu, né, o cartão amarelo, mas que era para ser o segundo amarelo, e o Thiago Mendes era para ter sido expulso, tá certo? Mas, de resto é isso, o Corinthians vence o título da Copa do Brasil, e merecidamente, meu irmão. Quando eu falei que esse time do Vasco não era nada demais no jogo de ida, tá aí a prova, velho. Tá aí a prova. É claro que ninguém chega numa final de Copa do Brasil à toa, obviamente, mas esse time do Vasco é um time comum, ponto. E é aquele velho ditado, né? Jogaram como nunca, perderam como sempre. E rapaziada, só pra eu finalizar aqui o meu pós-jogo, se você aí acha que você tá ferrado, sabe? Aquela coisa toda, você imagina como que tá então pro nosso rival, que simplesmente gastou 700 milhões de reais em contratações em 2025 pra ser vice do Paulista pro Corinthians, perder Brasileirão, perder Libertadores, perder Copa do Brasil sendo eliminado pro próprio Corinthians, inclusive tomando um banho dentro de casa, e ainda por cima ver o seu rival conquistando 2 títulos no mesmo ano. Mas eu acho que muitos ainda não estão preparados para essa conversa.